Boa noite. É um prazer imenso estar com você aqui mais uma vez no programa Palavra-Chave. Nessa oportunidade, nós queremos partilhar com você princípios do Reino de Deus para a sua vida, para o seu dia a dia. E nessa noite nós queremos falar para você e conversar contigo sobre a relação que nós temos com Deus. Eu sei que isso é um assunto muito vasto, mas nós queremos partir do seguinte ponto: como você enxerga Deus, como você enxerga a tua relação com Deus. Para isso, mais uma vez, nós trouxemos mais um vídeo contendo uma reflexão sobre esse assunto e queremos contar com a sua participação também. Aí embaixo no seu vídeo você tem a oportunidade de nos deixar algum recado, alguma mensagem, e queremos desde já deixar contigo essa pergunta: como você enxerga Deus? E se você quiser já interagir conosco, pode fazê-lo, ou se você quiser esperar também para assistir o vídeo, pode fazê-lo também. Aqui de volta nós temos o pastor Marcos. O pastor Marcos está aqui conosco mais uma vez. Boa noite. E vai nos auxiliar nesse bate-papo, tá bom? Então, com vocês, a nossa reflexão dessa noite. I recently heard somebody saying that they were pulling into a parking lot and the space closest to the building opened up, and they said it was a sign that God was with them. And then probably about 2 weeks ago, I heard somebody talking about two people who'd been sick, and the one of them had been healed, and they were talking enthusiastically about how God had intervened to heal the one person. And the whole time I'm thinking, yeah, but what about the other person? I mean, they didn't get healed. Where was God? Why didn't God intervene with them? And then it was last night, just last night, I heard somebody say that they had been in a store and they'd seen something they really wanted and it was on sale, and they said, this just shows how good God is. If God can help people find things on sale, then why doesn't God spend time doing things that seem more important, like earthquakes or famines or sickness? When you think about God, when you hear the word God, what images come to mind? Like this old man with a long white beard, and he's behind a curtain and he's working these levers. He's healing some, and then he's finding parking spaces for others. See, for many people, their concept of God is built around a God who's outside of everything, a God who essentially is somewhere else, a God who made the world but then stands back and like watches it from this other vantage point, a God who's there and then from time to time comes here. The problem with this concept of God is you end up having to even prove that this God even exists. And so what happens is we start with real life, we start with existence, what we all agree actually exists, and then people end up arguing and debating and discussing whether there's a God somewhere else who has something to do with this. But the writers of the Bible seem far less interested in proving whether God exists, and far more interested in talking about what God is like. Like in the book of Exodus, a man named Moses wants to know God's name, and God responds,
I am. And then later God reminds Moses that when Moses heard God's voice, he saw no shape or form. I mean, God is beyond anything our minds can comprehend. What's it mean to have a personal relationship with this kind of God? I mean, that's like hard to get your mind around. I mean, now I believe that God listens and God cares and God's involved, but I find the whole relationship idea hard to comprehend. And then loving this kind of God, what does that look like? What does it mean? And how do you do it? And when I think of God, I hear a song. It's a song that moves me. It has a melody and it has a groove. It has a certain rhythm. And people have heard this song for thousands and thousands of years across continents and cultures and time periods. People have heard the song and they've found it captivating. And they've wanted to hear more. Now, there have always been people who say there is no song and who deny the music. But the song keeps playing. And so, Jesus came to show us how to live in tune with the song. Like that he's the way and the truth and the life. This isn't a statement about one religion being better than all the other religions. I mean, the last thing Jesus came to do was start a new religion. He came to show us reality at its most raw. He came to show us how things are. I mean, Jesus is like God and taking on flesh and blood. And so in his generosity and his compassion, that's what God's like. In his telling of the truth, that's what God's like. In his love and forgiveness and sacrifice, that's what God's like. That's who God is. That's how the song goes. The song is playing all around us all the time. The song is playing everywhere. It's written on our hearts, and everybody is playing the song. See, the question isn't whether or not you're playing a song. The question is, are you in tune? Like it's written in the book of Acts. It says that God gives us life and breath and everything else. God is generous. So when I'm like selfish and stingy and I refuse to give, I'm essentially out of tune with the song. Later, in one of John's letters, he says that God is love. Unrestrained, unconditional love. So when you see somebody sacrifice themselves for another, for the well-being of somebody else, it's like they're playing in the right key. That's why it's so inspiring and powerful. They're in tune with the song. Now, some people know all sorts of stuff about music. They know stuff about pitch and modes and keys and instruments. And so they can hear things that maybe other people don't. They hear subtlety and nuance in the song that other people might miss. They appreciate things others might miss. But it's also possible to be so caught up in the technical aspects of the song that you miss the simple, pure enjoyment of the song. I mean, there are people who talk as if they know everything about being a Christian, and yet they can seem way out of tune. And then there are others who would say they don't know much at all about the Christian faith, and yet they can seem very in tune with the song. I mean, I've met lots of people who struggle with what it means to have a relationship with God, but they haven't lost faith and love and hope, and truth and compassion and justice and generosity. I mean, maybe you have this sense like you have no sort of relationship with God because of all these things, these ideas you have about what that means, all these things that you've been told about what it is or what it isn't. And an infinite, massive, kind of invisible God. That's hard to get our minds around. But truth, love, grace, mercy, justice, compassion. The way that Jesus lived, I can see that. I can understand that. I can relate to that. I can play that song.
So may you come to see that the song is written on your heart. And as you live in tune with the song, in tune with the creator of the universe, may you realize that you are in relationship with the living God. Muito bom. Essa reflexão nos traz à tona alguns assuntos que, de fato, fazem parte do nosso dia a dia, da nossa rotina. E, como eu disse aqui no começo, a grande questão reside exatamente no seguinte ponto: como nós vemos a Deus. Para introduzirmos um pouco o assunto, algumas pessoas, para não dizer a maioria, a grande maioria delas, entende que Deus é como se fosse alguém como se um maquinista que está num trem mexendo em algumas alavancas e trabalhando com alguns equipamentos, ou como um piloto, ou como um manobrista, regendo o mundo e completamente alheio de tudo aquilo que está acontecendo. Isso nos traz à tona algumas reflexões, e não são oportunas para o momento, mas que nos faz pensar que se Deus é alguém tão distante mesmo, que simplesmente aperta botões ou levanta e abaixa alavancas para que o mundo continue rodando, para que o universo continue existindo. Ou, ao contrário disso, se é um Deus que se relaciona conosco. É muito interessante nós pensarmos nesse sentido e, a partir disso, fazemos a pergunta: como as pessoas veem Deus? Eu quero perguntar para você que está nos vendo, você internauta que nos acompanha, como você vê a Deus? Pastor Marcos, vamos refletir um pouco sobre isso? Como podemos ver a Deus? É interessante que, embora a gente não pense muito sobre isso, a ideia principal que prevalece sempre é a ideia de um Deus distante, de um Deus isento da criação, né, como foi colocado ali, que não se envolve de forma afetiva e efetiva com a sua criação, né? E isso prejudica bastante a relação das pessoas, né, com o próprio Deus. Elas têm dificuldades em se aproximar de Deus, partindo de um pressuposto de que Deus está sempre distante e é um Deus como sendo essa figura controladora de todas as coisas, né? Uma coisa que é interessante a gente observar nesse sentido é que parece-nos que é uma relação de causa e consequência. Parece que fica fácil a gente concluir o seguinte: as pessoas veem Deus a partir do relacionamento que elas têm com Ele. Se as pessoas, de modo geral, se qualquer pessoa, não estamos dizendo aqui ou falando sobre religiões ou crenças ou fé, não é isso. Mas a forma como nós imaginamos ou concebemos Deus, é lógico que é resultado do nosso relacionamento com Ele. É evidente que pessoas que se relacionam com Deus, que dedicam seu tempo a Deus e procuram estar e caminhar com Deus, o conhecem de uma maneira, conseguem vê-lo de uma maneira e conseguem senti-lo de uma forma que pessoas que não têm disposição alguma para fazê-lo terão. Então, o que o senhor acha dessa relação, pastor? Resumindo assim, a concepção que as pessoas têm de Deus é apenas um resultado do relacionamento que elas têm com Ele. De fato, né? E, pastor Tiago, é interessante que dentro do cristianismo, né, falando de uma forma mais geral, nós temos Jesus encarnado, né?
a Bíblia, como revelação de Deus, fala de Jesus que se encarnou, se tornou homem, né, para trazer a revelação de Deus, ou trazer Deus para uma realidade mais próxima do ser humano. E então, de fato, é uma situação onde sistema de causa e efeito, né? Se eu tenho um Deus distante, eu tenho dificuldade de relacionar-me com Ele. Mas, por outro lado, nós temos em Jesus uma iniciativa de Deus, uma iniciativa no sentido de Deus se fazer presente, né? Deus conosco. A Bíblia descreve Jesus como sendo Emanuel, e Emanuel quer dizer Deus conosco. Então, nós temos na pessoa de Jesus uma iniciativa de Deus de se fazer mais real, mais presente, mais próximo, tanto quanto possível, do ser humano. Então, eu creio que, embora exista esse distanciamento, hoje é possível você viver de forma mais próxima de Deus, de ter Deus mais presente na sua vida, de se relacionar de forma mais direta com Ele. Isso nos traz, nos leva, aliás, a algumas outras reflexões, mas é interessante nós também observarmos o seguinte, que isso que o pastor Marcos falou é tão real, que é a vinda de Jesus ao mundo, 100% homem e 100% Deus, né? O verbo, o Deus se fazendo humano, como nos demonstra vários textos da palavra de Deus, isso só vem nos trazer que a intenção de Deus com isso era se relacionar com você. A vinda de Jesus a esse mundo foi para que você pudesse ter um relacionamento próximo com Deus, conhecê-lo, para que você tivesse a oportunidade de se aproximar de Deus. E é interessante nós observarmos que em toda a Bíblia nós temos relatos de milagres, de curas, algumas experiências transcendentais, ou seja, inexplicáveis do ponto de vista humano, imensuráveis, ou seja, elas não podem ser examinadas, são inexplicáveis. São inúmeros relatos de coisas fantásticas que aconteceram através da intervenção de Deus. Isso tudo para que Deus pudesse se mostrar ao mundo. A intenção da palavra de Deus, a intenção da Bíblia com todos esses registros, não é dizer que Deus é um Deus que pode nos oferecer alguma coisa, mas que Deus é alguém que quer se relacionar conosco. E se em algum momento acontecer algo diferente, isso é ótimo, nós vamos saber aproveitar. E isso, lamentavelmente, tem sido visto de uma maneira muito equivocada nos dias atuais, em que pessoas têm buscado apenas os seus próprios interesses. E Deus é como se fosse um fantoche, alguém que está ali à disposição para atender os caprichos e os desejos infantis de pessoas que, talvez até desesperadamente, estão buscando alguma coisa. Buscam algo de Deus, mas não buscam o próprio Deus. Isso é uma realidade, né, pastor? Temos visto muito disso hoje em dia, né? De fato. O pastor Tiago, é muito interessante que a gente tenha essa visão de que Deus, que nós, o ser humano, está numa contingência de vida onde os problemas fazem parte da nossa trajetória. Problema de saúde, problema de toda ordem, né? E para muitas pessoas, relacionamento com Deus significa ser curado, ser liberto e ter esses milagres em sua própria vida. E quando isso não acontece, incomoda um pouco, né? E é importante que a gente saiba que o propósito de Deus em se relacionar com o homem tem um fim em si mesmo, quer dizer, Ele quer o relacionamento com o homem, não simplesmente ser um despachante, né? Eu chego e reivindico e Ele atende aquilo que eu julgo ser a minha necessidade, né? Um bom pai não é aquele que concede tudo que o filho quer. Aliás, muitas vezes
conceder tudo o que o filho quer, se torna não há o pai. Não é amor conceder tudo aquilo que se pede. Às vezes, conceder aquilo que se pede é um ato de desamor. Então, o nosso relacionamento com Deus não pode ser visto nem medido apenas nessa dimensão de que estamos recebendo ou deixando de receber alguma coisa dele. Né? Veio para ser pai, para que nós pudéssemos nos relacionar com ele na condição de filhos. É muito interessante isso porque nós conseguimos entender que o próprio Jesus, vindo ao mundo, ele quis e procurou nos transmitir uma nova perspectiva da vida, sobre a vida. Para nos mostrar que a vida ela pode ser muito mais extasiante, excitante, porque uma vida com Deus não é pautada por uma monotonia. Religiosidade produz monotonia e escravidão, mas uma vida com Jesus produz um dinamismo no seu estilo de vida. Nós podemos ver que o próprio autor dessa reflexão que nós acabamos de ver, ele faz uma relação com a música, como se Deus estivesse produzindo alguma música no mundo inteiro. A música está tocando e nós estamos apreciando essa música. Estamos ouvindo e recebendo aquilo que o próprio Deus tem nos oferecido, tem nos mostrado. Esse é um dos grandes desafios que eu tenho, que nós temos, que você tem, que é ouvir essa música que Deus está tocando. Ou seja, Ele quer interagir com você, Ele quer interagir conosco. Só que nós temos que parar para ouvir essa música, essa bela música que está tocando no nosso dia a dia. Nós não vamos ouvi-la se nós não prestarmos atenção. E essa música, eu quero dizer, é a própria intervenção de Deus no nosso dia a dia. Você tem ouvido a música de Deus tocando no seu dia a dia? Ou você tem estado preocupado demais com os ruídos, tem valorizado demais os ruídos que estão à sua volta? Se os ruídos estão mais altos, está na hora de você começar a prestar atenção em um outro som. O som que Deus quer que você ouça. Um som que acalma, um som que orienta, um som que dirige. Tá bom? Nós agradecemos a você que nos assistiu mais nessa noite. Ficamos contentes com a sua presença. Que Deus abençoe você grandemente. Tenha um bom resto de semana. E não se esqueça, na próxima segunda-feira, às 19h30, programa Palavra-Chave. Pastor Marcos, considerações finais? Agradecemos a todos que de alguma forma participaram desse programa. Certamente ele traz muitos questionamentos interessantes e a nossa expectativa é de que esses questionamentos sejam realmente despertados no coração de cada um e que Deus conduza para que esses questionamentos possam ter as respostas mais adequadas do coração. Desejamos a todos, como o pastor já disse, uma boa semana, né, cheia de graça, de paz, de alegria, e que essa sinfonia de Deus esteja mais presente na vida de todos. Muito obrigado e uma boa noite. Boa noite.